Ver se eu consigo levar essa live. Boa tarde, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho por aqui hoje no Instagram. Plena sexta-feira, né? Me contem, o que vocês vão fazer hoje? Qual que é o babado? Tem vinho hoje? O que tem hoje? Me contem. Sejam bem-vindos. Oi, Vibe Mix, tudo bem, Lucas? Como você está? Sempre que a gente não se vê, hein? Oi, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Já vou falar o nosso tema da nossa live de hoje. Vou colocar um filtro aqui, né? Deixa eu achar um filtro bom aqui para dar uma iluminação. Melhorou, né? Hoje a gente vai falar sobre o respeito que a gente tem pela nossa história, mas é tanto respeito, que às vezes a gente nem se permite fazer coisas diferentes, né? Então, quero refletir com vocês sobre a história de vida, sobre o quanto a gente foi ensinada, né, a fazer tudo certinho, o quanto a gente acabou levando o perfeccionismo tão a sério. Quantas mulheres, né, já passaram por isso? Quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres foram treinadas a um padrão, né? Um padrão de qualidade em tudo que se faz. Ontem, especialmente, eu gosto de trazer o tema da live também, trazer, né, situações que acontecem aqui nos bastidores, nos meus atendimentos, obviamente sem trazer, né, o nome das minhas clientes, mas eu gosto de trazer algumas coisas que são importantes, né? E ontem uma cliente disse o quanto ela escutou da mãe, né, que ela precisava ser perfeita, né, e o quanto isso, ela disse, perfeita e responsável, né, e o quanto isso gerou nessa mulher um senso de resolver tudo para todo mundo, sabe, de ser tão responsável e de cuidar de tudo ao seu redor, tudo para que ela fosse aceita, né? Por quem? Primeiro por essa mãe, né? Que trouxe ali essa fala tão marcante para ela e colocou também muita responsabilidade. Então é claro, né, que se a gente for falar do lado positivo disso, talvez se essa mãe, né, não tivesse agido dessa forma, ela não seria a mulher que ela é hoje, né? Porém, muitas coisas acontecem nesse processo, onde a pessoa acredita e passa a internalizar, né? Para ela é uma verdade, né? É uma crença, ela acredita, toda crença é o que eu acredito, é o que eu aprendi, é o que alguém me ensinou, né? De alguma forma. E aí a gente cresce acreditando que isso é a única verdade, né? Eu preciso ser sempre responsável, sempre dar conta de tudo. E esse respeito, né, que a gente vai criando pelas coisas, perfeccionismo, ele chega a um ponto que ele pode adoecer e chegar no limite de estresse, no limite de afazeres, no limite de muita coisa que acaba deixando a mulher esgotada. Então, eu queria levar nessa live de hoje um processo de reflexão sobre isso, sabe? Sobre a fidelidade que a gente tem confundido com um suposto respeito por tudo que eu ouvi, por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi, né? E nessa jornada, a gente não se permite a sair um pouco das regras. Então, resumidamente, é um convite para a gente começar a agir desrespeitosamente com algumas coisas da nossa vida. Claro que é uma forma de olhar, né? É uma brincadeira aqui, agir com desrespeito. Mas é tirar um pouco o peso de tudo que a gente ouviu e que a gente precisa levar tudo ao pé da letra, né? Então, queria conversar isso com vocês. O quanto
a gente repete padrões de crenças que aprendemos e quanto a gente não se permite. Então, dentro desse case que eu tô trazendo para vocês, desse atendimento, é possível entender o impacto que isso gera na vida pessoal e profissional dessa mulher. Uma mulher que tem uma empresa, que é empresária, que como toda empresária tem as suas questões, né? E as suas dificuldades, seus desafios do dia a dia. Colaboradores, fluxo de caixa para cuidar, faturamento, né? As responsabilidades legais, tributárias que o negócio exige. Enfim, muitos desafios diários, né? Na posição de empresária. Porém, essa mulher também, por ter escutado tanto que ela precisava adquirir, né, a responsabilidade. O aviso chegou atrasado para vocês, né? Tô vendo que o aviso chegou de live para vocês 16 horas e 39 minutos. Eu já tô aqui há 9 minutos e vocês não vieram porque o avisinho não chegou, mas tudo bem, agora chegou. Então, a live de hoje é sobre aprender. Ai, vou falar essa palavra de novo. Pode soar mal para quem tá chegando agora, tá? Mas aprender a desrespeitar. O que é aprender a desrespeitar, né? Como eu tava falando, a gente vem do sistema de crença de aprendizagem muito forte. Como essa minha cliente ouviu, né, da mãe, você precisa ser perfeita, você precisa cuidar de tudo, você precisa ser perfeita e responsável. Essas foram as duas frases que ela trouxe. E ela fez uma constelação sistêmica ontem sobre isso. E quando eu coloquei a responsabilidade na frente dela, né, ela se sentiu mal. Porque foi imposto, né, foi cobrado. Então, na posição de empresária, com tantas responsabilidades que o negócio traz, ela chegou no limite, né? Por quê? Porque recebeu esse aprendizado, levou para a vida de uma forma tão profunda que passou a tomar conta até de coisas que não é dela. Família da irmã, família do irmão, mãe, pai. Então veio a sobrecarga, veio muito forte e ela chegou no limite, né? No limite de estar conseguindo estar numa sanidade mental para lidar com os desafios do dia a dia, né? E aí, por que eu falei, né, que a live é sobre se você respeita tanto a sua história que não permite mudar? Essa cliente, ela respeita tanto o que ela aprendeu com a mãe que ela não se permitia fazer diferente. E o que é fazer diferente? É tomar o próprio lugar dentro desse sistema, né? É a gente assumir as responsabilidades que realmente elas são nossas e não dos outros. E como que é crescer acreditando que a gente precisa cuidar de tudo e de todo mundo? Que a gente precisa ser boazinha, responsável e perfeita. E aí a gente chega na vida adulta com muitas responsabilidades, com filhos, com casa, com carreira, e a gente continua tendo que ser o quê? Perfeita. Então, é uma carga muito pesada para as mulheres, muito pesada para as mulheres. Então, com essa cliente ontem, nós fizemos um movimento sistêmico para que ela pudesse compreender como ela aprendeu a funcionar. Então, a maioria de nós não tem percepção de si mesma. A gente não percebe como a gente funciona no dia a dia. Então, ao longo desse atendimento, eu fui mostrando para ela o quanto que ela ainda contribuía com esse processo, o quanto ela se colocava no lugar de uma mulher perfeita,
como ela se colocava no lugar da mulher que ia resolver todos os problemas. Né? O quanto ela abraça a causa que não é dela. Né? O quanto ela imagina que vai mudar as coisas ao seu redor. Então, isso é muito forte, sabe? Porque as mulheres não dão conta, fingem que dão conta e no fundo elas estão destruídas emocionalmente. E como que fica a vida profissional? Da mesma forma, destruída, né? Porque não tem energia. Não, ontem, inclusive, falando de energia, ontem eu fiz uma masterclass para as minhas alunas e para as novas mulheres que vieram, né? Sobre as forças pessoais, sobre resgatar as nossas forças, os nossos talentos e criar projetos, entender, né, em que momento a gente se desconectou das coisas que a gente gosta de fazer, das coisas que são importantes para nós, porque ao longo da nossa vida a gente vai abrindo mão de sonhos, de coisas que a gente queria fazer e que a gente acaba não fazendo para suprir necessidade de outras pessoas. Que outras pessoas? Então, claro que toda mãe abre mão dos seus sonhos por conta dos filhos, abre mão da carreira, enfim, né? Só que isso tem um limite, né? Os filhos crescem, a vida continua, né? E dentro desse processo todo, o que não pode morrer é a energia da criação. Por quê? Porque a mulher, ela nasceu para criar. Essa é a nossa maior natureza, né? Então, a criatividade para nós é muito importante. Então, nessa aula que eu dei ontem, o que eu percebi? Que as mulheres esqueceram como criar projetos, como criar novos ciclos, como criar sua própria realidade, como criar oportunidades, deixam sonhos de lado, né? Então, esse convite ao desrespeito, ele é bem interessante pensar dessa forma, porque algumas coisas que a gente sempre respeitou, falas, crenças que me sobrecarregam, que me deixam cansada e que não me deixam ir além na minha vida pessoal e profissional, precisam ser respeitadas. Pequenas regrinhas, ou seja, eu estava falando de uma cliente agora que a mãe dizia que ela precisava ser perfeita e responsável, né? E se eu não for tão perfeita assim? E se eu desrespeitar essa regra? E se eu quiser ser uma pessoa comum, que tenho erros, que não preciso dar conta de tudo? Se eu for uma pessoa que não quero resolver o problema das outras pessoas, apenas o meu, como que fica a minha vida? Será que ela fica pior ou será que ela fica melhor? E se eu desrespeitar um pouquinho o nível de responsabilidade e relaxar e fazer coisas apenas que eu gosto de fazer? Como seria? Como que eu me sentiria? Será que vocês conseguem imaginar como que vocês se sentiriam? Ou é muito difícil? Ou é fácil só de falar, né, Fran? Falar é fácil, mas fazer que é difícil, né? Então, vou contar uma coisa pra vocês. Há uns anos atrás, eu sempre fiz terapia, desde os 18 anos. E uns anos atrás, eu já mudei algumas poucas vezes de terapeuta, mas um tempo atrás eu tava fazendo terapia com uma psicanalista. E foi bem interessante, porque ela trouxe muito isso pra mim. Porque assim como eu tava contando dessa cliente, eu também já passei por esse processo. De achar que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser a melhor, né? Que eu tinha que produzir, que eu tinha que fazer acontecer, né?
E nesse processo todo, não dei conta, né? Casa, filho, marido, muito trabalho, muita responsabilidade, eu não dei conta e entrei num processo de exaustão. E aí eu me lembro que essa psicanalista disse isso pra mim. Como que é pra você não ir atender um cliente? Chegar na sua casa, né? Depois que você terminou algumas atividades e chegar mais cedo na sua casa, deitar no sofá e assistir uma televisão. Eu não conseguia imaginar isso. Por quê? Porque eu sempre ouvi da minha mãe que as pessoas que não estão produzindo, elas são fúteis. A minha mãe, ela trabalhava muito. Vamos ver se vocês se conectam com a história de vocês. A minha mãe, ela trabalhava muito também. E quando ela chegava do trabalho, ela passava assim numa pracinha que a gente morava e ela via várias mulheres assim que não trabalhavam fora, que estavam ali, eram 5:30 da tarde talvez, conversando no portão. E a minha mãe passava e falava assim, ó, tá vendo? Estão tudo no portão conversando, são tudo fútil, não tem nada pra fazer, não tem uma roupa a lavar, né? E eu cresci ouvindo aquilo. Então eu passei a imaginar que todo descanso era futilidade. Olha que profundo isso. Todo descanso é futilidade. Então quando essa psicanalista falou isso pra mim, o que eu pensei na hora? Eu pensei assim, eu não vou conseguir fazer isso. Como é que eu vou chegar mais cedo do trabalho, deitar no sofá e simplesmente assistir televisão? Por quê? Qual foi a crença? Qual foi o ensinamento? Toda mulher que tá sem fazer nada, ela é fútil. Foi isso que eu aprendi. Assim como a minha cliente que fez mentoria ontem relatou. O que a mãe dizia? Que ela precisava ser perfeita e responsável. Né? E hoje ela carrega o mundo nas costas porque ela precisa ser perfeita e responsável. Isso é muito, muito pesado. Então, no meu caso, né, não foi muito diferente. Porque eu internalizei aquilo e eu lembro até hoje, gente, isso tem mais de, sei lá, uns 10 anos, acho, por aí. Até hoje eu lembro o dia que eu cheguei na minha casa e me permiti tirar o sapato, deitar no meu sofá e assistir televisão. Sabendo que aquilo ali era um treinamento para mim, sabendo que aquilo ali era um momento que eu precisava viver. Né? E a partir dali, ela foi me dando vários exercícios que eu pudesse ficar sem fazer nada para eu experimentar o que eu sentia. Porque eu acreditava que eu ia me sentir fútil. E olha que interessante, olha como a gente repete as histórias e os padrões. Quando eu me casei, eu fui morar na Vila Militar, porque meu esposo é militar. Então, muitas mulheres vêm de fora, de outros estados, e quando chegam na cidade, elas não arrumam um emprego com facilidade, às vezes chegam com um filhinho pequeno, não tem rede de apoio, e então elas ficam cuidando da casa, os maridos vão trabalhar. Quando chegava do trabalho com os meus filhos, eu via na parte de baixo assim do prédio, aquele monte de mulher com os filhos conversando. O que eu pensava? Gente, que futilidade. Ou seja, olha a Fran repetindo o padrão da mãe. Olha a Fran fazendo igual a mãe. E eu chegava da faculdade com os meus filhos, chegava do trabalho com os meus filhos, dava banho neles, dava janta e deixava com meu marido ou com uma babá as crianças e ia dar aula na faculdade. Eu tinha mais uma jornada, né? Quando eu descia a escada para pegar meu carro e ir para a faculdade, dar aula, elas ainda estavam sentadas ali conversando. E mais uma vez eu pensava, que mulheres fúteis. Então, gente, não era sobre elas, né? Elas estavam no momento delas. Era sobre a minha permissão, o meu senso de merecimento. Eu não sabia parar e nem relaxar, né? Quantas mulheres estão neste lugar de não conseguir parar e relaxar? Então, quando eu pensei no tema dessa live, que diz, você respeita tanto a sua história que você não permite mudar. E como foi desafiador para mim aprender a deitar no sofá e assistir uma televisão. E depois eu fui fazendo outras práticas,
como que é pra você, então a psicanalista dizia pra mim, como que é pra você desmarcar um cliente na parte da tarde ou não agendar nenhum cliente, deixar seus filhos na escola, porque eu fazia essa rotina, deixava os filhos na escola e ia pro cliente. Deixar seus filhos da escola e simplesmente pegar o seu carro e ir passear no shopping, sentar e tomar um café. Eu falava, eu não vou conseguir fazer isso. Ela falou, você vai, porque você precisa experimentar. Então, olha como a gente pode aprender. E aí eu fiz, me lembro, olha como é tão impactante que a gente passa a lembrar, né? Fica gravado na cabeça da gente. Então, eu peguei meu carro, deixei os meus filhos na escola e fui pro shopping. Sentei e tomei um café sozinha. E aquilo foi virando uma rotina pra mim. Uma vez na semana ou a cada 15 dias, eu não marcava um cliente na parte da tarde. Ia pro shopping, às vezes comprava um livro ou levava um livro comigo, sentava, ficava a tarde inteira lendo, tomando um café, dava uma voltinha no shopping até dar o horário de pegar as crianças na escola e ir embora pra casa. E isso, gente, eu precisei aprender, né? Por quê? O que que isso quer dizer? Eu respeito tanto o que eu ouvi da minha mãe, que as mulheres que não pausam e não estão fazendo nada, elas são fúteis. Eu respeito tanto essa história que eu faço a mesma coisa comigo e julgo também as outras mulheres da mesma forma e não me permito mudar. Porque mudar dói. Mudar faz a gente olhar para o que a gente está repetindo e que não é saudável para nossa vida. Não é saudável. Olha que interessante, nós acabamos de entrar no tema de produtividade feminina. E aí, me permitir a fazer outras coisas foi uma jornada muito interessante. Muito, muito interessante. Uma jornada, inclusive, que eu convido vocês a começarem a pensar sobre isso. Por quê? Porque as mulheres estão desgastadas, sobrecarregadas, não se permitem pausar. E qual que é a importância da pausa para as mulheres? Porque a pausa significa o ócio da criatividade feminina. É na pausa que a gente consegue respirar, pensar, ter ideias, decidir coisas, mas a gente para? Não. Toda hora tá fazendo uma coisa diferente. E aí a gente tá falando das mulheres executoras ao extremo. Precisa estar produzindo para se sentir reconhecida, para se sentir útil, para se sentir bem com ela mesma. E todas as vezes que ela tem uma oportunidade, inclusive de lazer, porque eu lembro muito disso. Mudei bastante, né, de lá pra cá. Mas eu lembro muito disso. Eu lembro que às vezes eu recebia convites pra festa, alguma coisa, eu falava, não posso porque eu tenho que corrigir prova. Eu não posso porque eu tenho que estudar não sei o quê. Eu não posso por causa disso. Mas eu não me permitia, pasmem, eu não me permitia ir na festa de final de ano da faculdade que eu dava aula. Final de ano tinha festa dos professores, eu não ia. Por quê? Porque eu não estava acostumada com lazer. Eu não estava acostumada a ficar sem fazer nada. Eu não estava acostumada a curtir. Né? Quantas mulheres também ainda estão neste lugar de não pausar, de não ter um tempo para desenvolver um projeto, de não poder quebrar os padrões repetitivos. Então a pergunta nessa live é: você respeita tanto a sua história que não se permite mudar? E quando a gente olha para a visão sistêmica, qual é o nome que se dá para isso? Fidelidade. Sou tão fiel à minha mãe que, da mesma forma como ela julgava as mulheres como fúteis, eu fazia a mesma coisa. E eu também não me permitia descansar. Só que tem uma diferença. Inclusive, estava no atendimento agora com uma cliente e a gente estava conversando sobre isso. Existe uma distância muito grande entre nós e as nossas mães. Então, a minha mãe não poderia pausar e parar porque ela estava no nível da sobrevivência. O que é o nível da sobrevivência?
se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro para colocar na mesa, né? Era diferente de mim, que já era casada, tinha um marido que, né, provia praticamente toda a despesa da casa. Então, a Fran era totalmente diferente da mãe, né? A história da Fran totalmente diferente da mãe, mas a Fran se comportava fazendo a mesma coisa que a mãe. Então, existe uma linha do tempo que divide isso, né? A minha mãe também provavelmente estava repetindo algo que ela viu na mãe dela ou nas mulheres da família dela, que sim, trabalharam muito para a sobrevivência, inclusive para que eu tivesse uma vida muito melhor do que elas tiveram. Só que eu quero que vocês pensem sobre isso. A vida que vocês têm hoje é diferente da vida da mãe de vocês? E sendo diferente, vocês continuam fazendo a mesma coisa que elas, porque são fiéis a essa história? Porque eu era muito fiel à história, muito fiel à história. E o que aconteceu comigo? Fiquei exausta, com muitas atividades, muitos compromissos assumidos, porque eu tinha que ser boa, porque eu tinha que ser inteligente, porque eu tinha que ter muitos clientes, porque eu tinha que ter muito trabalho, né? Eu tinha que dar conta dos meus filhos, da casa, das questões com o marido, tudo. Tinha que ser perfeita, né? Porque se eu parasse, eu poderia ser julgada como uma mulher fútil. Então, esse era o meu padrão de crença limitante. O que é uma crença limitante? É, através de um aprendizado, eu me limito. E eu me limitei durante muito tempo de respirar com tranquilidade, de cuidar de mim, de pausar, de ir para um salão de beleza sem hora de sair correndo de lá de dentro, de fazer uma massagem. E nessa mesma época da psicanálise, ela me falou que você precisava fazer algo que fosse autocuidado para você semanalmente. O que você consegue fazer? Eu falei, eu já faço unha. Não, mas unha todo mundo faz, né? O que você poderia fazer para você? O que você gosta? E aí eu escolhi fazer massagem. Então, eu comecei a fazer massagem uma vez por semana. E treinar minha mente, que naquele momento era um momento meu, de merecimento, que a minha mãe não pôde ter, mas que eu já poderia fazer diferente. Então, gente, é forte isso, porque você olhar, né, para suas ancestrais e saber que elas trabalharam para sobreviver e não se permitir fazer diferente é muito desgastante. Então, olhar para uma mãe que trabalhou para sobrevivência e olhar para mim deitada numa maca fazendo uma massagem era algo que eu nunca tinha imaginado, mas que eu aprendi a fazer esse caminho, né? E fazer esse caminho requer atenção, foco, autoconhecimento, né? O sentir muito aflorado, especialmente se permitir, né? Estar bem consigo mesma, acreditando que as nossas mães, as nossas ancestrais estão felizes por a gente estar conseguindo fluir de uma forma diferente, já saindo do senso da sobrevivência e usufruindo mais do tempo de uma forma mais gostosa, né? Então, não foi fácil, mas foi possível. E aí, ao longo dessa jornada de aprendizado, eu cheguei num lugar onde consigo me permitir, né? Onde o que era futilidade passou a ser merecimento, onde o que era feio passou a ser bonito, né? Onde o que eu achava que era errado passou a ser certo. Então, são essas coisas que são importantes, sabe? A gente prestar atenção, porque a gente tá muito amarrado num modelo que a gente acredita que é verdade. Então, quantas mulheres vêm pra mentoria ontem mesmo, fazendo a aula da Masterclass, eu percebi isso, né? Quantas mulheres estão... Nós falamos de várias áreas da vida, né? Falamos do relacionamento, falamos do dinheiro, falamos do casamento...
E quantas mulheres estão ali imaginando, né, passando inclusive situações bem desafiadoras no casamento, acreditando que precisava aguentar um casamento tóxico igual a mãe aceitou, por exemplo, né? E vai aceitando. Por quê? Porque se a minha mãe aceitou, quem sou eu para não aceitar? Quem sou eu para não dar conta disso, né? Só que qual que era a época da tua mãe, né? Como era a vida da sua mãe? O que ela podia escolher, o que ela não podia? E o que você pode escolher que ela não podia escolher? O que você pode escolher agora, né? Então, gente, essa live rapidinha aqui de sexta-feira, um novo horário, né, que eu tô fazendo para experimentar também, fazer algo novo. Nesse horário que eu já tô aqui terminando o expediente, de vir trazer um processo de reflexão e dizer para vocês que o quanto a gente pode se esforçar para desrespeitar algumas regras, especialmente aquelas que a gente percebe que ao invés de potencializar, elas nos deixam doentes, cansadas, deprimidas, exaustas, né? E mais profundo ainda, que regras são essas, né? Porque eu trouxe o relato da minha cliente, a regrinha, né, que a mãe deixou claro para ela, ser perfeita e ser responsável. A regrinha, né, que indiretamente a minha mãe ensinou com o comportamento dela, que as mulheres que estão batendo papo no portão são fúteis. Eu acreditei nisso como uma única verdade, né, e julguei muito, né. Que bom, né, que aquelas mulheres não precisavam trabalhar, poderiam ficar conversando, cuidando dos seus filhos no prédio, né, sem precisar se desgastar. Que bom, hoje eu vejo dessa forma. Que bom que elas não precisaram, né, fazer um esforço maior. E eu acreditei por muito tempo que eu precisava fazer isso. Então, que a reflexão de hoje, dessa sexta-feira, seja isso. Acho que a gente precisa desrespeitar algumas regras para a gente conseguir quebrar alguns padrões que não são mais agradáveis pra gente, para que a gente possa se realizar, né? Buscar os nossos sonhos, buscar liberdade, né? Poder fazer o que tem vontade, poder trabalhar com o que tem vontade, trabalhar a quantidade que seja saudável para você fazer o seu dinheiro de forma saudável, que muitas mulheres não se permitiram ainda. Não se permitiram, né? Acabei de fazer um atendimento maravilhoso agora com uma mulher que chegou sem permissão nenhuma de fazer dinheiro e agora ela está entendendo esse processo. É muito, muito legal. Então, gente, excelente sexta-feira para vocês. Sextou, né? Que coisa boa, sextou, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Que vocês tenham tido uma semana, assim, fantástica, de trabalho, mas também com muita leveza, com produtividade. Eu ainda venho aqui para falar mais de produtividade, é algo que eu precisei aprender, precisei caminhar até isso, é algo que eu ensino hoje para as minhas alunas. E eu acredito que toda mulher pode chegar nesse nível, né, de fazer descobertas da sua produtividade, viver melhor, ser mais feliz, atingir resultados, realizar sonhos. E também eu quero falar para vocês que ontem na nossa Masterclass sobre forças pessoais, nós abrimos vagas para um grupo terapêutico chamado Conduta Feminina, onde só as mulheres podem participar, né? E esse grupo, ele tá com vaga aberta ainda, e ele funciona da seguinte forma: é um encontro por mês, onde eu trabalho psicologia positiva e a visão sistêmica nas áreas da vida, né? Então, carreira, negócio, sucesso, prosperidade, casamento, maternidade, família, tudo que a gente precisa trabalhar
Então é um grupo muito gostoso. Eu vou dizer para vocês que é fácil de participar, tem um investimento super simbólico. É uma oportunidade, né, para as mulheres que me seguem aqui começarem a sua jornada. Então, para saber mais, clica no link da bio e é só falar que quer saber sobre o grupo da conduta, que aí a gente vai encaminhar você para fazer parte dessa comunidade linda de mulheres que estão nesse processo de desenvolver sua estrutura emocional para acessar o fluxo da prosperidade. Certo, minhas queridas? Excelente sexta-feira para vocês, um beijo no coração. E eu volto sexta-feira que vem, tem live também, só não sei o horário, mas a gente avisa, tá bom? Nos stories, no feed, nos grupos, se você faz parte de algum grupo, você vai receber notificação também, tá bom? Vamos pensar então sobre desrespeitar algumas regras que a gente já pode desrespeitar para fazer diferente, ter mais sucesso, ser mais feliz. Beijo!